Qual das alternativas abaixo descreve corretamente as características de um material diamagnético? Primeiramente, vamos ver aqui a diferença de um material diamagnético para um paramagnético. Um material paramagnético, certo? Todos eles são atraídos por um ímã, independente da polaridade do ímã. Então eu coloco assim, ó, para atrair Daisy. O que é que isso significa? Os materiais paramagnéticos, os elétrons são desemparelhados. Então quando a gente faz aquele diagrama de Pauli, certo? E nós temos aqui, por exemplo, um elétron assim, outro elétron assim e outro elétron assim, na última camada, por exemplo, esses elétrons são desemparelhados. Assim também, basta que tenha apenas um elétron aqui desemparelhado e ele vai ser paramagnético. Ao passo que se todos os elétrons forem emparelhados, ele vai ser diamagnético. Então, para atrair dele, paramagnético, ele atrai, certo? E eles são desemparelhados. E o resto é o oposto, né? Diamagnético, ele repele, dependendo do polo, certo? Pode encostar o polo norte ou o polo sul do ímã, ele sempre vai repelir. De uma forma bastante fraca com relação aos ferromagnéticos, tá? Visto isso, nós temos aqui o seguinte, letra A. São materiais que, colocados na presença de um campo magnético externo, estabelecem seus átomos um campo magnético em sentido contrário. Ou seja, o para atrai Daisy. É isso que eu quero que vocês lembrem. Ou para atrair Daisy, aliás. Daisy é uma menina, para atrair Daisy. Então o dia ele repele e é emparelhado. Então, são colocados na presença de um campo magnético externo, estabelecendo em seus átomos um campo magnético em sentido contrário ao que foi submetido. Ele repele, então tá certo. Mas que desaparece assim que o campo externo é removido, obviamente. Em razão desse comportamento, esse tipo de material não é atraído por ímãs. Ele não é atraído, ele repele, tá? Então a letra A tá certa. Pertence a esse grupo os materiais que possuem elétrons desemparelhados? Não, são os emparelhados. Que ao serem submetidos a um campo magnético externo ficam alinhados no mesmo sentido do campo ao qual foram submetidos, que desaparece assim que o campo externo é retirado. São objetos fracamente atraídos pelos ímãs. Não. Quando esses materiais são submetidos a um campo magnético externo, adquirem campo magnético no mesmo sentido do campo que foram submetidos. Ele repele, né? Então aqui tá certo, né? Eles são fortemente atraídos pelos ímãs, não. E esse comportamento é observado em poucas substâncias? Não sei. Ocorre que aí tem que fazer o diagrama de distribuição de Pauling por todos. Se eles são emparelhados, sim, poucas substâncias, né? Porque a maioria das substâncias vão ser desemparelhadas. Né? Ocorre que no limite de baixas temperaturas, ou seja, quando nos aproximamos do zero absoluto, um fenômeno espetacular acontece. Deixa eu só pegar aqui o resto da letra D e colocar aqui. Mas ela vai dizer assim o resto, né? Para determinados aqui, né? Para determinados materiais, ao se variar um parâmetro de controle, no caso o campo magnético, é possível ter uma transição quântica. Essa alternativa está errada, não existe transição quântica nisso.
E ela está totalmente fora dos parâmetros. E a letra E é nenhuma das alternativas anteriores, o que nos configura aqui a letra A.